Nesse vídeo, nós veremos a definição de aborto ao longo da história, as leis sobre aborto, tanto na antiguidade como nos dias de hoje, e nós veremos essa aberração que verdadeiramente é tirar a vida de quem já é digno de receber de Deus a honra da sobrevivência, do fôlego de vida e da honra do pai e da mãe. Deus abençoe a todos, fica conosco até o final, não se esquece de ser inscrito no canal Bíblia de Fato. No Salmo de número 139 e o verso de número 16, a palavra de Deus diz: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo cada dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quem concede a vida a todos os homens é Deus. Por isso, o dever da manutenção ou da expiração, ou seja, do fim da vida, pertence unicamente à divindade, ao Criador de todas as coisas. Sempre foi um crime e será um crime a interrupção da vida de qualquer ser em qualquer idade. O direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios fundamentais da fé cristã. Nós cuidamos um dos outros, expressamos o amor pela nossa família, pela comunidade cristã e pelo mundo, pois nós anunciamos a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Quando se remove do nosso meio aquilo que é transcendente e foca apenas naquilo que é material, o embrião simplesmente será um amontoado de células que, de forma grosseira, é desprezível pelas ideologias humanas. A palavra aborto, em sua etimologia, ou seja, na origem da palavra aborto, significa basicamente assim: ab, privação, e ortos, nascimento. Então, aborto é a privação do nascimento. É a interrupção de que aquele embrião, zigoto, feto, bebê venha a nascer e existir no meio dos outros seres humanos. Um conceito mais técnico seria a interrupção do nascimento ou a descontinuidade da gestação por meio da morte do embrião ou feto, involuntária ou voluntária, com ou sem a expulsão do feto. No início das civilizações e na construção da lei e da civilidade e da paz no meio da sociedade, havia também leis para o aborto. O Código de Hammurabi previa indenizações à mulher no caso de aborto provocado. E se a mulher morresse, o culpado, ou seja, aquele que provocou esse aborto, era punido com a própria morte. Em 1830, no Império aqui do Brasil, o Código Criminal sobre o aborto no Rio de Janeiro dizia o seguinte: se a mãe matasse uma criança, prisão de 3 anos. E se consentisse no aborto, prisão de 1 a 5 anos, com trabalhos forçados no sistema prisional daquela época. Hipócrates, no quinto século antes de Cristo, este considerado o pai da medicina, no juramento de Hipócrates estava escrito: não darei a nenhuma mulher um pressário. Um pressário é um dispositivo flexível que era inserido no órgão genital para fazer ou provocar o aborto. Então Hipócrates dizia: não darei a nenhuma mulher um pressário para que ela provoque o aborto. O ministro Barroso propõe descriminalizar o aborto até os 3 meses, por entender que a mulher tem o direito de fazer suas escolhas existenciais. A integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo e no seu psiquismo os efeitos da gravidez, e a igualdade da mulher, já que homens não engravidam, e portanto a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. Olha só os pensamentos de suas ideologias e filosofias que tiram a vida de um vulnerável, de um inocente. Por entender que a sociedade está ultrapassada e travada nos seus conceitos e costumes, o pensamento dessas pessoas, destes poderosos, são esses. Olha o que diz o ministro Luiz Roberto Barroso. Quando a história emperra, é preciso que uma vanguarda iluminista faça com que ela avance. E este é o papel que o Supremo Tribunal Federal pode desempenhar no dia de hoje. Palavras de Luiz Roberto Barroso,
ministro do STF. Agora, o que a Bíblia Sagrada, a história da igreja e a igreja evangélica e católica atual dizem sobre o aborto? Desde os tempos de Moisés, as leis de Deus eram dadas também dentro desse acontecimento trágico na vida de uma mulher, que era o aborto. Em Êxodo capítulo 21, do versículo 22 ao 25, o texto diz: Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem o juiz. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Porque aconteceu um assassinato. Então a lei do talião garantia a punição daquele que provocou o aborto. Então isso era um crime. A palavra aborto nesse texto vem do hebraico yatzah, que significa sair para fora ou ser posto para fora. Desde a concepção, conforme a Bíblia Sagrada, Lucas 1,31, Lucas 1,15, o feto, o embrião, ou seja, logo após a concepção, ele já era chamado de filho. O Didaquê, que são escritos do primeiro século, que são instruções dos 12 apóstolos, também fala sobre essa situação, sobre o aborto, e o Didaquê diz: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique a magia nem a feitiçaria, não mate a criança no seio de sua mãe, e nem depois que ela tenha nascido. Está falando do aborto e também do assassinato de crianças. Tertuliano, um dos homens mais importantes da igreja primitiva no segundo e terceiro século, um dos homens que mais defenderam em sua apologética os princípios fundamentais da fé cristã, ele diz: em nosso caso, já que proibimos o homicídio em qualquer forma, não podemos destruir nem sequer o menino na matriz, ou seja, na mãe. Impedir que nasça um menino é somente uma forma de matar. Não há diferença em se matar a vida do que já nasceu ou se matar a vida do que não nasceu ainda. Ele disse isso por volta de 150 a 200 depois de Cristo. Nós que somos cristãos e defendemos a vida, nós entendemos que no ato da fecundação, ou seja, quando o espermatozoide masculino ele adentra o óvulo feminino, começa o processo de multiplicação das células para que se torne um zigoto, e daí esse zigoto já tem todas as informações genéticas para o desenvolvimento deste ser completo até o momento do nascimento. A discussão entre a ciência é entender em que momento já há vida para que não haja o crime de retirar a vida. O zigoto tem uma identidade genética própria, diferente da que pertence aos que lhe transmitiram a vida, e a capacidade de regular o seu próprio desenvolvimento. Nos textos do Salmo 139, versos 13 e 14, ele diz: Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Interior é o mesmo que rins, coração, mente. Então o texto está falando de dentro, o ser que estava dentro ainda, ou seja, o órgão essencial. Então o texto está falando de alguém que era considerado como uma pessoa ainda dentro, no interior da mãe. E o Salmo continua: Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Esse fui formado é ser realizado, tornar-se, produzir, apalpar, aperfeiçoar. O Deus Todo-Poderoso estava entretecendo ou tricotando, moldando e formando o ser naquele ventre. E todo o texto da Escritura Sagrada considera este como um ser. Alguém que está no ventre da mãe, mas é uma pessoa. Então esse fui formado, ele descreve um processo de construção e de conclusão de alguma coisa. É o trabalho do oleiro com o vaso. O professor Dalton, da Universidade de São Paulo, a USP, ele disse o seguinte acerca de um embrião. Um embrião, apesar de ser um amontoado de meia dúzia de células, muito menos complexo que uma mosca, carrega toda a informação genética necessária
para a formação de um indivíduo. Ainda discutindo sobre em que momento há a vida de fato, na 8ª semana, o feto, que já tem feições faciais mais ou menos definidas, já tem mãos, pés, dedinhos, ele tem um circuito básico de 3 neurônios, que é a base do sistema nervoso necessário para o pensamento racional. Então, na 8ª semana, já estamos falando sobre pensamento racional. Já Platão, no 5º século antes de Cristo, né, com toda a dificuldade dos pensamentos e a subjetividade que os filósofos tinham em pensar naquilo que é material e aquilo que é natural, ele dizia: a alma entra no corpo apenas no momento do nascimento. Ele já estava bem atrasado até do que outras pessoas da sua época que falavam que a vida se fazia presente quando se sentia, ou seja, quando a mãe sentia o movimento do feto. Veja o que diz Aristóteles no 3º século a.C. A vida surge no primeiro movimento do útero materno. Por isso, o aborto só pode ser permitido até o 40º dia da gestação. Esse era o pensamento de Aristóteles lá no 3º ou 4º século a.C. Já a visão judaica de quando a vida começa lá no feto se resume basicamente nisso. A vida começa no 40º dia, quando acreditamos que o feto começa a adquirir a forma humana, diz o rabino Shammai, lá de São Paulo. Antes disso, a interrupção da gravidez não é considerada homicídio. Dessa forma, o judaísmo permite a pesquisa de células-tronco e o aborto quando a gravidez envolve risco de vida para a mãe ou resultado de estupro. Saindo nós da ciência, dos filósofos e dos judeus, adentramos no cristianismo. O Papa Pio IX, lá por volta de 1800 e alguma coisa, ele diz que a vida começa a partir da concepção, da união do óvulo com o espermatozoide. Dom Rafael Llano Cifuentes, presidente da Comissão Episcopal, Pastoral, a Vida e a Família, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, ele diz o seguinte, abre aspas, a vida, desde o momento de sua concepção no útero materno, possui essencialmente o mesmo valor e merece respeito, como em qualquer estágio da existência. É inadmissível a sua interrupção. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos o amor, o afeto e a fala de Deus, até com promessas para aqueles que ainda estavam no ventre de sua mãe, para confirmar e exortar o profeta Jeremias a ser um arauto e um atalaia de sua palavra. Deus olha para Jeremias no seu chamado, no seu convencimento desta grande obra e diz que antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Esta palavra formar-se é moldar. A mesma palavra para o oleiro trabalhando no barro. A mesma palavra para Deus criar o homem do pó. Então, o Deus Todo-Poderoso já considera dentro da sua palavra aquele desenvolvimento como um ser. A posição da CGADB, tendo como presidente pastor José Wellington Filho, ele diz que o homem não pode violar a vida em nenhum dos seus estágios. E usa 1 Samuel 2,6 que diz, o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. E também diz que as ideologias que secularizam os princípios bíblicos devem ser combatidas. Em 2 Timóteo 3, versículo 8 diz, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Essa é a posição e a carta que foi endereçada a Brasília na 41ª AGO em 2003, na carta em resumo dizia, a CGADB é contrária a essa medida, que é o aborto, por resultar numa licença ao direito de matar seres humanos indefesos, na sacralidade do útero materno em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Essa é a posição da maior denominação evangélica do país, que é a Igreja Assembleia de Deus. Quais são os casos aqui no Brasil em que o aborto é permitido por lei? Primeiro caso, no caso em que há o risco de morte da mãe,
no caso de que a mãe foi vítima de estupro ou quando a criança tem um problema de saúde chamado de anencefalia, em que ela não tem na sua totalidade ou tem um pouco apenas do seu cérebro. Então ela seria um ser que apenas ia vegetar. Então nesses 3 casos são os casos que são permitidos que se faça um aborto. A anencefalia ou a ausência de cérebro mostra que o que eles defendem é a sobrevivência apenas de seres saudáveis. O pensamento é que evitará o sofrimento desta criança nesta vida e também o sofrimento dos pais. Essa parte é muito polêmica, pois nem todas as crianças têm uma totalidade da ausência do seu cérebro. Algumas têm uma parte do seu cérebro, algumas começam até a desenvolver a sua cognição e a ter uma vida, entre aspas, meio que natural ainda nesta terra. Muitas mães são desprezadas pelo marido quando ele vê a situação da criança, mas graças a Deus, a maioria, uma grande parte dessas mães, elas persistem e insistem em criar as suas crianças com anencefalia. Em Êxodo 23 e 26, o texto diz: em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. No caso da mulher ser estuprada, também se torna um pouco polêmica, por quê? Porque um erro não pode justificar um outro erro ou um outro crime. Acredito que outras soluções podem ser encontradas para resolver a questão da mãe e do bebê, a não ser a questão de ter que tirar a vida dessa criança indefesa. Além do mais, os corações projetam maus pensamentos. E pode também acontecer da mulher mentir que foi estuprada quando a sua criança ela é indesejada. Então simplesmente ela mente, acabei de ser estuprada, então ela tem direito à lei para retirar a sua criança e isso pode criar um círculo vicioso. E o terceiro caso é um aborto terapêutico pelo perigo da morte da mãe. Nas Sagradas Escrituras e também no século XVI, nós temos muitos registros na era vitoriana de que uma mãe engravidar era ou um episódio nessa família de luto ou de uma grande alegria, porque era 50% o risco de os dois morrerem ou os 50% do risco de os dois estarem vivos. Aquela questão da mãe não ter passagem, de não haver ainda o parto cesárea. Então, a questão da morte, do nascimento, isso era muito comum. Nas Sagradas Escrituras existem muitos textos, como em 1 Samuel capítulo 4, em 2 Samuel capítulo 12, em Gênesis capítulo 30, 35, de partos na Bíblia em que a mãe morre. Às vezes o filho fica até vivo. Como, por exemplo, o parto de Raquel, esposa de Jacó, que estava dando à luz a um filho e ela colocava o nome dele de Benoni, porque ela estava morrendo. E ela diz: este será chamado filho da minha dor, Benoni. Mas Jacó trocou o nome da criança e diz: esse será chamado filho da minha destra, ou seja, Benjamim. Hoje nós temos tecnologia e o desenvolvimento da ciência de uma forma tão clara em que os partos cesáreos têm sido a saída para as mães que têm algum tipo de gravidez de risco e, na maioria das vezes, os bebês eles saem vivos e com saúde. Porém, todos sabem que há o momento em que o médico precisará escolher entre a vida de um ou do outro ou até o risco da morte dos dois. E aí onde a lei ampara que aconteça esse aborto terapêutico para proteger a vida da mãe. O artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Jesus é a vida, Jesus é a luz dos homens. Se nós somos cristãos, evangélicos, católicos, se nós honramos e respeitamos a Deus e a vida, em hipótese alguma nós podemos apoiar pelo desejo de uma mãe, apenas por ela querer e achar que ela é dona da criança que está dentro dela, fazer da criança o que ela quer em qualquer fase da gestação. Se nós apoiamos tal coisa, nós estamos apoiando o assassinato. Então, meu amado irmão e irmã em Cristo, meus amados irmãos católicos, você não deve, em hipótese alguma, apoiar pessoas que apoiem
tal coisa. Nós não apoiamos o aborto. Nós acreditamos na vida desde o momento de sua concepção. E os direitos que esse vulnerável ser tem em que os adultos conservem a vida dele e façam com que ele nasça com saúde e com todos os meios que a ciência promove. Essa é a vontade de Deus, que venhamos a viver e tenhamos vida e vida com abundância. Diga não ao aborto, diga não ao assassinato de crianças, diga não aos maus tratos com os pequenos, diga não à prostituição, diga não a todo mal que querem infringir contra os vulneráveis, contra os pequenos. Todos têm direito à vida. E Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Que Deus proteja as suas crianças, os seus filhos, os seus netos. Se você não é inscrito no canal Bíblia de Fato, faça isso nesse momento. Se inscreva no nosso canal e deixe a sua experiência aqui, sua ou da sua família, em relação ao aborto. Conte histórias também com final feliz, pois nós desejamos ouvir isso. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.